Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que esteja todo mundo bem aí, tá? Então voltamos aqui às nossas gravações de conteúdo e hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar criando aí um agente de IA no Make, tá? De forma que ele consiga entender mensagens ali picadas. Então se o cliente manda oi, bom dia, tudo bem? O cliente às vezes manda 5 mensagens ali para o seu agente de IA no Make ou até mesmo para o chatbot que você criou e o seu chatbot dá 5 respostas para ele, 3 respostas para ele repetidas, dando boas-vindas. Isso acontece muito porque o Make ele funciona por operações, certo? Então aqui a gente está no visual do Make Grid, né, que foi um lançamento que teve aí também do Make, para você também ter uma análise completa ali do seu cenário, tá? Mas sobre o Make Grid a gente vai falar em outro momento. O fluxo aqui que a gente desenvolveu é esse, tá? Onde já tem o controle completo de quando chega essas mensagens. Manuel, mas eu não entendi muito bem esse quesito de responder várias mensagens do agente de IA. Sabe quando você manda oi, bom dia, tudo bem? Aqui no Make, o Make ele funciona por operações. Então o que vai acontecer? O seu oi, o bom dia, tudo bem? Ele vai passar por um caminho. Esse caminho ele precisa ser finalizado para depois o próximo vir. Só que às vezes a sua mesma mensagem, se você não tiver regra de caminho, de controle, ela vai ser enviada para o seu agente e ele vai entender que tem que responder 5 mensagens de boas-vindas para aquela pessoa. Sendo que o cliente já perguntou se estava tudo bem, já deu um bom dia e ele tinha que entender cada mensagem desse cliente. Porém, ele só repete o boas-vindas 5 vezes. Acredito que isso já aconteceu com você. E se não aconteceu ainda, isso é bom porque agora não vai acontecer mais. Você vai entender como é que funciona. A gente desenvolveu esse agente de IA aqui para um aluno e também cliente, tá, da nossa comunidade. E eu vou estar explicando para vocês tudo o que acontece aqui, todo o controle, tá? A gente está utilizando o Data History, então já aproveitei para gravar essa aula aqui também, porque os alunos precisam saber sobre o Data History. E aí eu falei, cara, vou gravar uma aula completa já com algo funcional, já está validado, está testado, tá bom? Como o nosso aluno estava utilizando os API, eu continuei e deixei. A gente só vai apresentar para vocês aqui todo o modelo. Beleza? Então, eu vou mandar mensagem nesse WhatsApp dele, a gente vai seguir todo o passo a passo, e eu vou dar exemplos para vocês práticos no final, de que se não tivesse todas essas condições, como a gente iria responder. Então, eu vou abrir meu WhatsApp para vocês acompanharem junto comigo, tá? E também vou preparar uma cópia de planilha aqui, que a gente vai precisar estar utilizando, tá bom? Então, eu vou abrir ela aqui, uma outra planilha para a gente estar utilizando, tá? Já estou com a planilha aqui dele aqui. E aí eu vou só deixar na última coluna, porque vai ser onde eu vou ser adicionado, tá? Pra gente já começar a acompanhar dali. Óbvio, vou fazer uma cópia, tá? Vou duplicar aqui a página para vocês entenderem as colunas, como funciona cada coluna, beleza? E aí, depois a gente vai seguir ali o passo a passo. Então, na planilha, você vai precisar apenas ter 4 colunas. Eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são essas colunas, beleza? Então vamos aqui, ó. Vocês vão precisar a Thread ID, que a gente vai poder armazenar, a gente vai precisar armazenar a Thread ID ali do cliente, que é um ID que é gerado sempre que a IA gera uma resposta ali. Lembrando que esse agente de IA está criado no Playground da OpenAI também, que aí no final do vídeo eu ensino para vocês como vocês criarem esse agente, tá? Então tem aqui a Thread ID, temos o telefone, a liberação da IA e o nome de quem está enviando mensagem. Essa é a nossa planilha base aí para que nosso agente funcione de maneira correta, tá? Segundo passo você tem que abrir a sua continha aqui no Data History, criar ali um banco de dados para você, tá? Então você vai clicar nesses 3 pontinhos aqui e aqui você vai achar, ó, Data History. Você vai clicar nele, abrir aqui uma nova guia e você vai criar um banco de dados dentro do Make. Esse é um banco de dados dentro do próprio Make ali para ser armazenado em nuvem, tá? No nosso caso a gente está utilizando o fluxo de conversa, mas aqui é muito simples para você criar. Só você vir aqui em adicional data, tá? E aqui você vai determinar um nome para ele. E aqui, se você quiser, você determina uma estrutura que já existe. No meu caso, vai ser nova, tá? E aqui no mínimo você deve colocar entre 1 e 5 megabytes, tá bom? Então no nosso caso aqui eu deixo como um padrão e salvo. Por quê? Porque ele vai servir somente de temporário para mim. Então eu não vou armazenar muita coisa dentro desse data history, certo? Então deixa 1 megabytes mesmo e você vai criar ele. Pronto, a partir do momento que você criar ele, ele vai aparecer para você
dentro desse modo Data History. Para você encontrar ele, é só clicar aqui no mais e digitar Data History, que ele já vai aparecer aqui, tá? E aqui você vai ver várias funções, tá? Como adicionar ou substituir o que já existe, checar se existe, contar, deletar todos, deletar um único, fazer o get, né? Pegar as informações que já tem lá, fazer uma pesquisa, fazer o update. E o que a gente vai utilizar só é o check e o add, beleza? Só são esses dois que a gente vai estar utilizando para acontecer essa regra, tá? Então eu vou estar executando esse cenário, eu vou abrir o WhatsApp e vocês vão ver, eu vou mandar um oi, bom dia, tudo bem? E ela vai me responder de forma dinâmica, normal, entendendo ali cada contexto do que eu mandei. Ela não vai se perder e nem vai repetir o boas-vindas várias vezes. Então eu vou explicar para vocês aqui agora, eu vou abrir o meu WhatsApp, compartilhar a tela com vocês do meu WhatsApp também, para vocês acompanharem junto comigo, tá? Então são regras, o que vai importar você entender são filtros no Make. É por isso que na comunidade eu ensino tudo sobre a ferramenta Make, porque você precisa conhecer sobre filtros, sobre roteadores, sobre caminhos, entender o que é uma operação, entender como configura cada módulo, entender essas configurações escondidas aqui para não desligar o seu cenário. Então por isso que o meu curso ele é completo sobre o Make. É realmente para você entender e desenvolver qualquer modelo de automação. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando em tudo com filtros. Todo o nosso controle é filtros. A gente precisa entender sobre filtros para não dar erro nas nossas operações. E é isso que vai diferenciar você aí também a trabalhar com o Make como um gestor de automação. Beleza? Então vou abrir aqui o WhatsApp. Já vou pegar aqui o WhatsApp dele para a gente estar conversando. Tá? E vocês vão ver junto comigo em tempo real o que acontecendo. Deixa eu só limpar as conversas aqui para ficar legal. Limpei. E aqui tá o WhatsApp. Eu vou abrir em duas telas aqui pra gente acompanhar. Tá em tempo real. Beleza? Pronto. Vou voltar aqui agora, ó. E observa que eu vou mandar 3 mensagens aqui para esse agente, ó. Vou mandar um olá. Bom dia, ó. Bom dia. Tudo bem? Então, observa, ele chegou, a primeira mensagem, ele seguiu o primeiro caminho, certo? Então, ele seguiu o primeiro caminho ali, ó, de atendimento. Agora, o que vai acontecer? O primeiro fluxo aconteceu, o Make ele funciona por operação, ele tem que ir até o final e finalizar, certo? Então, ele foi até o final, finalizou, agora ele já vem para a segunda, ó. Tá vendo? Segunda caminho, então ele vai e funciona assim. E aqui eu mandei um olá, um bom dia, tudo bem. Então ele mandou um oi, bem-vindo. Ele não vai repetir, ó, o boas-vindas, ele entendeu o meu bom dia. E agora ele também vai responder o meu tudo bem. Ele já seguiu uma terceira rota aqui agora. Então ele foi para o primeiro caminho, segundo caminho, terceiro caminho. Então ele me respondeu as 3 mensagens aí no Make. Isso é um diferencial muito grande, tá? Para quem conhece o Make sabe que se você não tiver esse controle, ele vai responder o boas-vindas 3 vezes repetidamente. Então a gente conseguiu bloquear aí essas repetições e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Como é que eu fiz, como é que eu estruturei, como é que eu configurei cada etapa para ficar tudo assim perfeito, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolação, esse vídeo vai ser um pouco longo mesmo, pegue sua pipoca aí, seu cafezinho e bora desenvolver. Então vamos lá, eu vou mostrar por execuções para vocês tudo que está acontecendo para vocês entenderem da melhor forma possível, tá? Então eu vou abrir todas essas 3 execuções e a gente vai analisar cada uma delas para ficar bem dinâmico o nosso vídeo e vocês entenderem todo o passo a passo do oi, do bom dia e do tudo bem, beleza? Então agora eu vou tirar o WhatsApp aqui e depois a gente, no final, vou mostrar para vocês como criar o assistente e também mostrar que se não tivesse essa regra, ele iria responder para a gente aqui 3 vezes a mesma mensagem, beleza? Eu vou aumentar minha tela aqui de novo. Eu vou abrir os 3 históricos para vocês entenderem o que está acontecendo. No primeiro momento, quando eu mandei um bom dia, um olá, ele recebeu o olá aqui, tá? Então chegou somente o olá, eu mandei 3 mensagens. O que a gente faz? A gente faz uma verificação na nossa planilha se esse número existe. Então ele fez uma pesquisa, eu filtrando lá na minha planilha para verificar se o número existia. Como o número não existe, ele retornou um total como 0. Então é o primeiro contato do cliente, certo? Aqui a gente criou esse set variable somente para deixar a mensagem do cliente. Mas isso aqui foi só para teste. A gente vai remover ele, não precisa, tá? Mas eu vou seguir o padrão para vocês entenderem. Então o que eu fiz aqui foi só armazenar a variável que vem daqui, a mensagem de texto do nosso webhook, aqui dentro do set variable, e ele retornou para mim a mesma mensagem, tá? Então ele trouxe para mim a mensagem.
beleza? Depois eu fiz um check no nosso data history. Lembra que a gente criou uma memóriazinha aqui dentro do make? Pois é, eu fiz um check para verificar se o ID desse cliente, o número de telefone, já existia dentro do meu data history. Então ele pesquisou, opa, o número de telefone existe? Ele retornou um false. Não, o número não existe. Então, como ele retornou false, é o primeiro contato desse cliente. E aí eu sigo pelo primeiro caminho que eu filtrei como primeiro contato. E a regra aqui dentro é, se o existe do data history for igual a false, ele passa. Por quê? Porque o meu cliente não existe. Então ele passou e foi adicionado. Então eu adicionei ele dentro do data history. Eu criei a primeira key ali, certo? Que foi o número de telefone do cliente que mandou a mensagem. Depois, a gente tem outra regra de filtro, tá? A gente tem outra regrinha de filtro, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. A nossa segunda regra de filtro que eu construí é se o total de números é igual a zero. E onde é que fica, Manuel, esse total de números aí que você está mostrando na tela? Esse total de números igual a zero, ele fica aqui na nossa planilha, tá? Então aqui na nossa planilha, quando eu faço uma pesquisa e eu não encontro ninguém, ele retorna um total de números igual a zero. Então se o total de números é igual a zero, eu entendo mais uma vez que é o primeiro contato desse cliente. Então observa que eu fiz duas regras de filtro ali, até mesmo para a gente garantir que isso é o primeiro contato do cliente. Isso é muito importante, certo? Então, ok. Uma vez que eu fiz isso, eu sigo para o próximo filtro. E no próximo filtro, eu tenho o quê? Se o texto da mensagem existe, tá? Então, esse primeiro contato dele vai ser uma mensagem de texto. Por quê? Porque depois eu tenho um caminho do áudio aqui já criado também. Então, se foi texto, ele vai passar no caminho acima. Se foi áudio, ele vai passar nesse caminho aqui abaixo, correto? Então, ok. Sendo assim, o que vai acontecer agora? Acontecer agora? A gente vai seguir aqui, ó. Entenderam a regra, né? Nosso filtro, agora mensagem existe. Se a mensagem existe, a gente vai criar a thread do cliente, que é o que? Gerar a primeira mensagem dele. Então a gente já tem um assistente aqui, ó. Se eu clicar aqui em detalhes, o cliente mandou um olá para o nosso assistente respondeu: oi, bem-vindo ao canal de vendas, certo? E aqui ele gera uma thread. Então ele já gerou aqui a thread ID. Então todo cliente, toda pessoa que manda mensagem, você conversa no seu chat GPT ali, ele cria uma thread, que é o que? O ID de conversa daquela pessoa, para ele manter o contexto com ela. Então sempre que tiver essa thread aqui, ele vai saber que ela é responsável pelo número de telefone do Manuel. Então ele sabe que o Manuel, que está agora no contato, o Manuel desse número aqui que mandou mensagem, tá vendo aqui, ó? O Manuel, que no caso foi eu, ele criou uma thread, ele abriu agora uma nova conversa, uma ID de conversa com o Manuel. E o que é que eu preciso fazer com essa thread? Eu preciso armazenar ela para utilizar nos próximos, concorda? Então depois eu respondo o cliente utilizando aqui o ZAPI, né? Então a gente adicionou aqui dentro a mensagem do agente, a variável de mensagem do agente, e o agente respondeu com boas-vindas. E depois vem a chave mestre do negócio, que é o que? Você armazenar isso em uma planilha. E o que eu fiz? Eu adicionei lá na minha planilha, tá? Os dados do cliente. Quais dados, Manuel? A gente adicionou a thread. Lembra que na planilha a gente tem o campo de thread, certo? Telefone, liberação da IA e o nome da pessoa. Então aqui eu fiz esse armazenamento. Adicionei a thread do cliente, adicionei o número de telefone dele, marquei a caixinha de liberação da IA, isso aqui eu adicionei manualmente, e peguei o nome da pessoa que está mandando mensagem agora. Certo? Então pronto, uma vez feito isso, tudo bem, tudo certo. Agora a gente vai para a segunda mensagem. Então eu mandei a segunda mensagem aqui, que foi um bom dia. E nesse bom dia, ele seguiu o mesmo fluxo, só que agora muda. Agora muda. Por que muda? Porque agora ele vai pesquisar se o meu número de telefone existe na planilha, só que o meu número de telefone agora já existe.
e ele já contém a thread que foi gerada pelo GPT, meu número já está lá, a liberação da IA está ativa e o nome do Manuel também já está lá e o total de números agora é igual a 1. Tá vendo? O total number of bundles agora é igual a 1, não é mais igual a 0. Então ele encontrou mais uma vez a variável de mensagem, certo? E aqui ele fez uma pesquisa no nosso data history e ele foi e encontrou o meu número. Por quê? Porque no nosso cenário anterior, quando ele pesquisou, ele não encontrou. Então, se era falso, ele passava aqui, ó. O existe é igual a false. E aí ele adicionou. A partir do momento que ele adicionou e esse cliente manda uma segunda mensagem, ele vai identificar que esse cliente já existe no meu banco de dados. Quando o meu cliente já existe, a gente tem o segundo caminho. E no segundo caminho é onde eu defini que o existe é igual a true. Por quê? Porque agora o meu cliente existe no meu banco. Então ele não pode mais passar aqui para cima, ele não vai replicar mais esse caminho. Ele vai vir aqui para baixo agora, tá? Então existe. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deletar essa pessoa lá do meu banco de dados. Entende? Então aqui eu adiciono uma vez, vai verificar se ele existe, eu passo aqui e eu deleto. Então esse armazenamento ele é temporário. Por quê? Porque agora vai ficar um loop. Se não existe, eu adiciono, segue no primeiro caminho. Se ele existe, ele não passa aqui para cima e ele vem para o segundo caminho, certo? E aqui eu faço um check mais uma vez, que é o que? Verificar os dados desse cliente na minha planilha. Então eu fiz mais uma pesquisa, novamente filtrando pelo número de telefone, para verificar se na coluna B, tá? Na coluna fone, o meu número de telefone existe. Então se o número de telefone existe, ele encontrou e trouxe as informações mais uma vez. Sendo assim, agora eu vou definir. Temos 3 caminhos, que são 4 caminhos. PDF, imagem, se é a imagem que está vindo, se é um PDF que está vindo, ou se é um áudio que está vindo, ou se é um texto. No nosso caso, era um texto, só que aqui a nossa regra aumentou. Por que aumentou? Porque agora a gente tem o caminho de texto, existe. O total de números agora na nossa planilha tem que ser igual a 1, então total number of bundles tem que ser igual a 1, porque o nosso cliente já existe lá. A thread ID do cliente ela tem que existir, porque a gente armazenou lá atrás, a gente já armazenou isso no primeiro contato dele, que foi o ID da mensagem do agente, certo? E também a liberação da IA tem que estar ativa, tá? Então são regras que eu criei para esse filtro. Para quê? Para que depois no nosso chat GPT, no nosso próximo módulo do chat GPT, ele receba as informações necessárias para manter o contexto. E aqui vocês vão identificar, que se eu voltar aqui no nosso cenário, eu vou voltar no cenário aqui para vocês verem como é que está configurado agora esse nosso módulo aqui embaixo, tá? Então observa que aqui tem o nosso filtro, né? Texto da mensagem existe e também total number of bundles é igual a 1 e também a thread ID existe e também a liberação de IA é igual ao ticket verdinho, beleza? Por quê? Porque agora dentro do nosso assistente, eu vou abrir ele aqui, ó, e ele vai ter todo o contexto. Ele vai ter a mensagem que foi enviada pelo cliente, certo? E aqui embaixo você vai ter o campo da thread ID, que é onde ele vai manter o contexto com quem está falando com ele. Então lá atrás a gente gerou essa thread. Agora eu pego essa thread e entrego para o nosso agente para ele saber que é a mesma pessoa que está falando com ele. Por isso, essa regra. Ele veio por um segundo caminho, mas o agente ainda reconheceu que estava falando com a mesma pessoa e ele seguiu o atendimento. E aqui ele deu um bom dia, como posso ajudar hoje, alguma dúvida, por quê? Porque ele tem a thread, ó. Então a thread ID TM é a mesma thread que foi criada aqui, ó, final TM, ó. Vou pegar aqui os valores, ó. Tá vendo? É a mesma thread. Então ele entendeu, ele identificou e opa, vou responder essa pessoa. E ele respondeu e eu mandei aqui, ó, um bom dia, como posso ajudar hoje, certo? E depois veio o terceiro caminho, né? Terceiro caminho, que foi o quê? Quando eu mandei o tudo bem. Então eu enviei o tudo bem. E o que é que ele fez? Agora ele mudou o loop, pesquisou, ele encontrou, Manuel existe, certo? O total number of bundles igual a 1 de novo. O número está aqui, a thread está aqui, o nome está aqui. Veio a variável de mensagem e ele checou mais uma vez se essa pessoa existia. Só que agora ela não existia mais, porque no cenário anterior a gente excluiu. Eu vim aqui e deletei, ó. Deletei todos que estavam lá, certo? Beleza. Sendo assim, agora ele veio, verificou e deu como false. Se deu como false, eu vou passar pelo primeiro caminho, concorda? Só que agora ele não vai repetir mais essa camada inicial, porque essa camada inicial aqui, esse caminho inicial,
é somente para gerar a thread, certo? Então gerei a thread, o cara não existia na minha planilha, não tinha contexto nenhum, eu criei a thread e armazenei. E agora ele não passa mais aqui, por quê? Porque aqui ele só passa se o total number of bundles for igual a 0, só que agora já foi igual a 1, ele encontrou. E aí eu criei um segundo, né, um outro caminho aqui, que é aonde tem outros filtros. E nesses filtros vai seguir a mesma regra. Total number of bundles é igual a 1, a thread existe, liberação da IA e também o texto da mensagem existe. Só que entendam, a regra principal está sendo aqui, ó. O data history está tendo o controle desse fluxo. Um momento ele não existe, eu adiciono. Um momento ele existe, eu excluo. Entendeu? E aí depois os filtros se repetem. Tá? Então aqui dentro, nesse aqui embaixo, eu adicionei aqui agora, ó, já, ó. Mesma regra daqui de baixo. Esse filtro é igual a esse aqui. Então se eu abrir ele aqui agora, a mesma coisa. Ó. Total number of bundles é igual a 1. O thread existe, liberação da IA e o texto existe. Manuel, se fosse áudio também teria os caminhos aqui, ó, de PDF, teria o caminho de áudio também, ó, thread existe, liberação tá aqui e total number of bundles também é igual a 1. Então ele seguiria essa mesma regra. E aí o que aconteceu? Ele passou e aqui dentro, mais uma vez, como eu já tenho a thread do cliente que eu pesquisei lá atrás, que essa planilha, né, busca sempre da principal, ele adiciona a thread aqui. Por isso, ele gerou uma terceira resposta mantendo o contexto. Por quê? Porque é a mesma thread daqui, ó. É a mesma thread daqui e é a mesma thread que foi gerada aqui no fluxo inicial. Então aí ela mantém o contexto. Ela segue por caminho diferente, mas mantém o contexto de conversa, certo? E aqui ele foi e gerou, ó, tudo ótimo, obrigado por perguntar. E você, tudo bem? Entendeu? Então ele seguiu, né, o contexto ali do nosso atendimento. E aí aqui eu mando para o cliente. Então a regra que vai fazer você diferenciar aí o seu agente é você ter esse caminho. Tá? Lembrando que esse template está disponível já na nossa comunidade. Quem quiser baixar, é só clicar aqui no botão abaixo. Se você não faz parte da comunidade ainda, Make Academy Brasil, eu te convido a fazer parte, tá bom? Então aqui a gente criou essa regrinha. Então é só você vir e replicar esse cenário aí que a gente já disponibilizou na nossa comunidade, a partir do momento que você começa a fazer parte do nosso time, beleza? Então, para você entender como você vai seguir essa regra aí de lógica para armazenar as mensagens. Eu acredito que até assistindo essa aula você consegue replicar no seu cenário sem problema algum, porque você entendeu a lógica, tá? Como funciona toda a lógica por trás. Então é isso. Agora, se eu conversar com o agente, ele vai seguir normalmente. Manuel, como é que eu faço para criar esse agente que você criou aqui? Para você criar esse agente, é só você acessar aqui o Playground da OpenAI. Então, eu vou vir aqui, ó, acessar esse link aqui. E lá você consegue criar, você vai criar a sua conta, óbvio, né? Você tem que criar a sua continha, fazer o login ali, configurar seu número de telefone. E depois você vai acessar aqui, ó, Playground, e você vai vir em Assistants, tá? Lembrando que tem que ser esse link aqui, ó, tá? Tem que ser esse link. E aqui você consegue criar um agente. Então você vem aqui agora e criar um assistente, ó, criar um assistente. Você consegue dar um nome para ele, tá? Então vou pôr aqui, ó, aula make underline AI, pronto. E aqui você vai pôr as instruções do seu assistente, tá? O prompt dele. Você vai colar aqui dentro. Então você pode gerar um prompt aí e adicionar um prompt aqui dentro de maneira tranquila. Tá? Então você vai pegar seu textinho, as instruções que você quer treinar o seu agente e você vai adicionar aqui, que inclusive você pode encontrar isso até no próprio chat GPT para ele te ajudar ali com o prompt, tá bom? Então você vai construir o seu promptzinho. Você vai pegar e vai colar aqui dentro, ó. Você vai começar a digitar o seu prompt aqui dentro de como você quer que esse agente trabalhe. Beleza, e para você fazer a conexão desse agente lá no Make, é bem simples. Você vai acessar aqui, ó, OpenAI, e você precisa vir nesse segundo módulo aqui, ó, Message Assistant, beleza? Vou só conectar ele aqui para vocês verem, ó, tá? E aí aqui você vai clicar em adicionar, tá? E ele vai te pedir a tua chave API Key e a Organization ID, para você fazer a conexão. Então essa chave API Key você pega aqui, ó. Você vai vir aqui, você vai vir
configurações, tá? Você vai vir aqui, ó, API Keys. E aqui você vai gerar uma nova. Então eu vou criar uma nova API Key. Aqui você vai dar o nome para ela. Por exemplo, aula. Vou pôr aqui aula make underline AI. Pronto. Feito isso, você vai criar uma nova secret key, tá? Você clicou, criou, depois eu vou excluir ela, e aí você copia. Pronto, copiei, eu volto aqui no make e eu vou colar essa API key aqui dentro, beleza? Então eu colo ela aqui agora, e aí vai vir para Organization ID. Esse Organization ID você pega aqui, ó, no mesmo caminho. Então aqui vou voltar em General, tá? Aqui nas configurações, General. E aqui você vai ter o Organization ID da sua conta, tá? Então você copia esse Organization ID, vem aqui e cola aqui, ó. Uma vez que você fizer isso, é só você salvar e você já vai ter a conexão e vai aparecer os seus assistentes aqui, tá? Eu não vou conectar porque eu tô na conta dele, mas vai aparecer para você. Vou pôr aqui, ó, aula make. E aí você só salva. Salvando, pronto. Você vai ter os seus assistentes, vão aparecer aqui, ó. Você seleciona o seu assistente e aí você vai definir o campo de mensagem. Você vai pôr a mensagem que vem do webhook, tá? Seja utilizando o ZAPI ou Mega API, tá? Então você vai pôr aqui o campo da mensagem, pronto, que aí vai enviar para o assistente. E aqui você vai ter a thread, todos os caminhos necessários aí para você configurar. Porém, se você tiver o template, vai facilitar muito aí a sua vida, beleza? Então tamo junto, forte abraço. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que tenha ficado muito claro aí. E é isso. Valeu!